Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Olha a Opina aqui para trazer mais um vídeo para vocês, um resumo do caso Sofia, onde eu vou estar falando aí das últimas atualizações. Eu tenho vários vídeos hoje para trazer para vocês, porém eu vou começar trazendo a informação que já foi passada, mas para quem não viu, eu trago aqui um pequeno resumo. E desta feita vou estar falando sobre os celulares apreendidos. Celulares esse que um estava na casa do sogro escondido. E a pergunta é essa: o porquê do celular está escondido na casa do sogro, né? Os celulares da casa foram apreendidos pela polícia. Ontem eu vi essa reportagem, quem trouxe foi o Diego Lima, né, do canal do TV Arapuã, né? Todos acompanhando aí, mas aí eu trago um resumo aí de tudo que se passa para que o caso jamais seja esquecido, e uma maneira de cobrar a justiça por Sofia é que nós não vamos nos calarmos, né? A gente não pode se calar diante de uma barbárie dessa, diante de uma crueldade dessa, né? A qual nós estamos sem respostas até agora. Mas acredito na competência da polícia. Muitas vezes achamos que a polícia está de mãos atadas, onde na verdade pode estar bem próximo desse caso ser elucidado, porque evidência temos bastante, né? Então, está aí para todo mundo ver, né, nas reportagens. E ontem me deparei com essa, onde dizia que uma bomba, na verdade, né? Um dos celulares que era do marido da professora estava escondido na casa do sogro. Quem trouxe essa foi a TV Arapuã ontem, e aquilo me chamou bastante atenção, e eu convido a vocês a raciocinar comigo, a ter um pensamento lógico sobre isso. Aí eu trago a seguinte hipótese: se caso fosse um amante, como se cogita, há boatos que poderia ser um amante, né? Porém, eu digo para vocês, eu convido a vocês a raciocinar comigo. Estamos diante de um caso gravíssimo de vida ou morte. O caso de uma criança de apenas 8 anos desaparecida. Se realmente estivesse escondendo alguma traição e o celular estivesse na casa do sogro, logo na casa do sogro, se fosse na casa do pai, tudo bem. Mas na casa do sogro, você vai esconder um celular por causa de uma traição? Para mim, na minha opinião, não tem lógica. Não tem lógica, né? Outra coisa, quando foi noticiado que esse celular estava escondido, algo me chamou a atenção. Diante de uma repercussão gravíssima, né? Diante, querendo ou não, a casa está sendo investigada, a família toda está sendo investigada. E se fosse uma traição, no lugar de uma traição, exemplo, se você não deve nada, mas tem a parte da traição, raciocínio que eu quero dizer. Tem a parte da traição, mas no outro caso, que é muito mais grave, você não deve nada. Você ia se importar que a sua esposa visse? Eu queria que os homens me respondessem essa pergunta. Você é homem e você está sendo suspeito ou investigado, na verdade, de um crime. E nessa investigação, você não quer apresentar suas provas devido você ter um relacionamento extraconjugal, né, com outra pessoa. Aí, por isso, você não quer que venha à tona a sua história. Só que, do outro lado, você está sendo investigado por um crime bárbaro, por algo terrível. O que você ia preferir? O seu casamento ou uma criança que está desaparecida e qual todas as investigações está caindo em cima de você? Você ia se importar que a sua esposa soubesse da sua traição? Ou você preferia, se você não deve nada, não aconteceu nada com a criança, você não deve nada, você está ileso. Eu quero que os homens me respondam essa pergunta, e até você, mulher, também, porque é fácil de raciocinar. Se alguém está me acusando de eu ter, eu como homem, se eu estou sendo investigada pela polícia da morte de uma criança ou do desaparecimento de uma criança, o que é mais sério?
a polícia ou a sua esposa descobrir a sua traição ou descobrir que você está envolvido no desaparecimento de uma criança. Lógico, se você não deve nada em relação à criança, você ia expor sua traição, até porque é um caso gravíssimo, o caso da criança. É um caso de uma família que está desesperada pelo desaparecimento de uma criança, certo? Então, raciocinando dessa forma, eu acredito que qualquer homem iria expor a sua traição e ainda que fosse pedir perdão para sua mulher e dizer que não faria mais. Por isso, na minha opinião, não existe essa conversa de traição, porque a traição é mínimo para o desaparecimento de uma criança de 8 anos. Então, não existe comparação, não tem nem como comparar. Né? Se alguém está te acusando de algo, se você está sendo investigado de algo muito grave em relação a uma criança, e você diz que o seu celular tá lá por causa de uma traição, você não ia querer que a sua esposa visse a sua traição ou você ia continuar sendo investigado pela polícia? Lógico, tá na cara que não tem nada a ver com traição. E ainda que tenha alguma traição, não se compara com o desaparecimento da pequena Sofia. Então, essa história deveria ser bem analisada pela polícia. Eu só trouxe essa comparação para que vocês tentassem entender. Espero que fique bem claro que só para você tentar entender o que é mais grave. O desaparecimento de uma criança não justifica uma traição de forma alguma. Eu não estou justificando traição de ninguém, é errado da mesma forma, mas o que eu quero dizer é que diante da repercussão, nada seria tão grave, tão mais grave, que não fosse o desaparecimento da pequena Sofia. Então, visto por esse lado, eu acredito que tem outra coisa aí nessa história, entendeu? Que tem algo que a polícia tem que analisar direitinho. O porquê do celular estar na casa do sogro, né? Acredito que a polícia já esteja analisando toda a situação. E acredite você, a história está bem pertinho de ser solucionada. Eu vejo assim. E se não for, tem algo muito errado aí e a gente vai cobrar e cobrar até o fim. Porque não aceitamos mais impunidade no nosso país. Não aceitamos mais impunidade onde eu falava ontem na carta para a Sofia que bandidos soltos e vítimas presas no mais absoluto mistério e na crueldade humana. Então, não aceitamos mais isso. E pensando nisso, eu trouxe esse raciocínio para a gente pensar junto. O que seria mais fácil? O homem expor sua traição ou esconder um fato a qual ele está sendo investigado? Então, sem comparação, qualquer homem expunhava aí sua traição. Porque, afinal de contas, ele não ia querer ser preso sem algo que ele estivesse devendo. Pronto, é um amante e pronto. Me perdoe minha mulher, ou o que for, ou separar, separou, ia confessar a verdade do que fez. E não, entendeu? Eu acho que fosse assim. Porque ele está sendo investigado de algo muito mais grave do que uma traição. Que, na verdade, nem se compara. Nem se compara. Falamos de uma criança inocente que está desaparecida. Então, esse mistério do celular estar na casa do sogro, para mim, tem coisa envolvida aí relacionada ao caso da Sofia e não tem nada a ver com a amante, né? Porque diante do medo de uma população da justiça, né, na verdade, que está de olho em toda a família que está envolvida ou investigada neste caso, é melhor falando, investigada neste caso. Lógico que ele preferiria qualquer homem na sua situação, é lógico que ia expor, sim, a sua traição e ia se livrar de algo que não devia. Se você concorda comigo, deixa aí o seu comentário. Se você não concorda, deixa aí se você entendeu, tá bom? Mas foi um raciocínio para que a gente comparasse que não tem nada a ver e que essa história do celular é mais séria do que eu e você imagina. Fiquem todos com Deus, beijos e fui.